Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter a presença de vocês todos aqui conosco hoje. Por que a gente resolveu falar sobre Mãe Egunitá hoje? Mãe Egunitá é a orixá que trabalha junto com os ciganos. É a orixá que é celebrada agora em maio, semana que vem, junto dos ciganos. E só que como semana que vem nós estaremos celebrando os ciganos, nós adiantamos para essa semana para a gente estudar, falar um pouquinho sobre essa orixá. Ela é chamada de Egunitá ou Oroiná. É conhecida das duas formas, Egunitá ou Oroiná. Mas primeiro a gente precisa entender o que é um orixá. O que é isso? De acordo com as vertentes, de acordo com o lugar que você frequenta, você tem um entendimento do que vem a ser o orixá, como você trabalha com os orixás. Na nossa casa, a gente segue o que Rubens Saraceni nos ensina. A gente tem esse quadro aqui sobre os orixás. Deixa eu só trocar a lâmpada aqui. Ele vai dividir os orixás em 7 linhas. Em cada linha, a gente vai ter um orixá masculino, uma orixá feminina, que vão representar um polo positivo, um polo negativo. Uma força que expande, uma força que contrai. Uma força que te empurra, que te leva, uma força que te busca, que te para. Então a gente sempre tem essa dualidade. São 7 linhas e nós teremos 14 orixás, assim, tá? Quais são esses 14 orixás? A gente tem Pai Oxalá e Mãe Oiatempo trabalhando juntos, trabalhando com a fé, com o tempo. Na segunda linha, Mãe Oxum e Pai Oxumaré trabalhando com o amor e com a renovação. Na terceira linha, tem Pai Oxós, Mãe Obá, trabalhando com o conhecimento e com a concentração. Na quarta linha, Pai Xangô e Mãe Egunitá, trabalhando com a justiça e com a purificação. A gente tem Pai Ogum, Mãe Yansan, na quinta linha, trabalhando com a lei e com a direção. Na sexta linha, a gente tem Pai Obaluayê e Mãe Nanã, trabalhando com a evolução e a decantação. E na sétima linha, Mãe Iemanjá, Pai Omolum, trabalhando com a geração e a estabilização. Ao longo do ano, a gente já falou um pouco sobre esses orixás. A gente falou sobre Pai Oxóssi já, no mês dele. E agora a gente vai falar sobre Mãe Egunitá. E ao longo do ano a gente vai tratar dos outros orixás também, nas quintas-feiras, próximas datas comemorativas. A gente falou há pouco tempo sobre Pai Ogum também, que a Mãe Cida falou pra gente. Mas o que é orixá? É um santo? É o quê? A gente tem em Rubens Saraceni um ensinamento bem explicativo, uma ilustração. Isso aqui é um prisma. Esse prisma, quando entra um facho de luz branca, a luz branca atinge o prisma, você tem as 7 cores saindo do prisma. E assim é o nosso entendimento sobre os orixás. Os orixás são forças que emanam de Deus. São forças que vêm de Deus para nos ajudar. Aqui a gente tem, nessa metáfora, nessa ilustração, Deus. E a partir do que a gente precisa, Ele distribui essas energias, essas forças da natureza entre as 7 linhas, os 14 orixás, sendo 2 em cada linha, igual a gente viu. Então, a gente entende os orixás como forças que vêm de Deus. É o próprio Deus se manifestando na nossa vida, nos ensinando, nos ajudando. É o próprio Deus se manifestando por meio de forças. A gente vai ter, então, nessas 7 linhas, 7 essências da natureza. E cada linha desses orixás vão trabalhar com uma força da natureza. A primeira linha é a linha cristalina, que trabalha até a religiosidade, com Pai Oxalá e Mãe Oiatempo. A segunda linha, a mineral, vai ser Mãe Oxum e Pai Oxumaré, trabalhando o amor, a fecundidade, a concepção. Na terceira linha, vegetal, Pai Oxóssi e Mãe Obá,
trabalhando com conhecimento e a criatividade. Na quarta linha, nós temos a linha ígnea, que é a linha do fogo, trabalhando Xangô e Egunitá, com a justiça e a racionalidade. A quinta linha, aérea, é a linha do ar, é o vento, é o ar. A gente tem Pai Ogum e Mãe Yansan, trabalhando com a lei, com a ordem. Na sexta linha, a telúrica, é a terra, e a aquática, a água, trabalha com terra e com água. A gente tem Mamãe Nanamburuque e Pai Obaluayê, trabalhando com a razão, a forma e a evolução. E na sétima linha, a aquática, que trabalha com as águas, a gente vai ter Mãe Iemanjá e Pai Omolu, trabalhando juntos, que vão trabalhar com a geração, a fertilidade, com a maternidade, tá? Então, nessas 7 linhas, a gente tem todas as energias que compõem a nossa Terra. Cada par de orixá que está em uma linha vai trabalhar com uma força dessa natureza que tem na nossa Terra. No caso de hoje, Mãe Egunitá, a gente vai ter o fogo. Ela trabalha com o fogo, igual a Xangô. Mas se alguém pode falar, mas Xangô não é conhecido pelas pedras, as rochas? Mas para fazer o fogo, o que eu vou usar para fazer o fogo? Eu não uso as pedras para fazer o fogo? Você vai bater elas e vai fazer o fogo com as rochas, com as pedras? Então Xangô também trabalha com essa essência do fogo. E Mãe Egunitá, junto deles, os dois juntos vão trabalhar com essa essência do fogo, tá? Enquanto o fogo de Xangô é aquele fogo que vem, que aquece, que ampara, que te eleva, que vai purificando tudo, o fogo de Mãe Egunitá não. É aquele fogo que vem lá do vulcão, aquele fogo quente do centro da terra, que vai destruindo, vai desfazendo, vai acabando com tudo. Mas por quê? É para fazer mal? Não. Vai acabando, vai destruindo tudo que é ruim, gente. É para destruir o que é ruim e abrir caminho para o que é novo. Se você está fazendo algo que não é bom, essa força vem e te paralisa. Esse fogo vem e queima tudo para acabar com isso que tem de ruim. Para abrir caminho para o novo, para o que é bom, para o que é certo, para o que é justo. Que Pai Xangô e Mãe Egunitá vão trabalhar com a justiça, tá? Aqui a gente tem uma ilustração de Mãe Egunitá. Nessa primeira aqui, vocês podem ver que ela é representada com um laço de fogo. Ela sempre está representada da cor laranja, que é a cor de Mãe Egunitá. E sempre tem ou um laço laranja, um chicote laranja que ela utiliza. E uma outra representação que a gente tem de Mãe Egunitá é essa, a Senhora do Fogo. Porque com o fogo, ela limpa o que tem de ruim na nossa vida, tá? E na Umbanda, a gente tem a sincretização. O que é isso? Porque antigamente, para você poder trabalhar com os escravos, quando eles faziam os cultos, trabalhavam, eles não podiam colocar aqui uma imagem e falar que está louvando Mãe Egunitá, Pai Xangô, Pai Oxalá. E o que eles faziam? Eles utilizavam os santos da Igreja Católica. E assim houve a sincretização. Igual o Pai Oxóssi, a gente aprendeu que é representado por São Sebastião. Pai Ogum é representado por São Jorge. Mãe Egunitá vai ser representada por Santa Sara Kali, tá? E quem foi Santa Sara Kali? Gente, Santa Sara Kali é a protetora dos ciganos. Ela era cigana, é uma santa preta e cigana. Bom, existem várias histórias sobre quem foi Santa Sara Kali. Uma delas é que ela seria a filha de Jesus com Maria Madalena. É uma história muito controversa que levanta muitas polêmicas. Outra história é a de que ela viu uma embarcação com as 3 Marias que assistiram à morte de Jesus. E essa embarcação estava afundando, e o que ela fez? Na região onde ela morava, ela saiu, ela usava um lenço, os ciganos sempre se cobriam com lenço,
ela tira esse lenço, coloca no mar e vai andando por cima dele para resgatar as 3 Marias, para auxiliá-las. Maria Madalena, Maria Tiago e Maria Salomé, as 3 Marias que acompanharam Jesus. A outra história que acontece é que ela seria uma escrava cigana que estaria nessa embarcação com as 3 Marias, junto de José de Arimateia também. E que eles foram lançados ao mar, justamente por acreditarem em Jesus, foram lançados ao mar. E o que aconteceu? Todos, nesse momento de oração, desesperados porque iam afogar, ela promete que se ela e todos aqueles que estavam juntos dela fossem salvos, ela usaria esse lenço na cabeça dela pelo resto da vida dela. E eles foram salvos. Então a gente tem essas 3 histórias que contam sobre a origem de Santa Sara Kali, tá? E o que acontece? Nessa região do Mediterrâneo, onde disse que Santa Sara viveu, existem estudos arqueológicos que mostram que houve cultos naquele local, indícios de que isso possa ter acontecido. Tem estudos arqueológicos mostrando, mas não sabe se é Santa Sara, a existência dela, mas que existiam cultos naquele local, histórias que lembram isso. Aí, eu trouxe aqui para vocês esse local. É um local que existe, é uma capela dentro de uma catedral lá na França, e que você tem a imagem de Santa Sara, porque ela é reverenciada dentro da Igreja Católica. Então, lá você tem o altar, essa cripta, onde disse que muita gente acredita que os restos de Santa Sara Kali estão enterrados nesse local. E a imagem, ela é coberta com mantos, igual vocês podem ver aqui. Ela tem mantos e lá também as mãos delas estão sempre postas, abertas, em oração. E eles acreditam que existem relíquias, que os ossos dela estão sepultados nesse local. E aí tem as visitações que as pessoas colocam, acendem velas nesse local para pedir também. Disse que Santa Sara Kali é a protetora das grávidas, porque a partir desse momento que ela sobreviveu, sempre que alguém tinha alguma dificuldade de engravidar, as mulheres queriam filhos, os casais queriam filhos, ela ajudava esses casais. Ela rezava e eles engravidavam. E a criança nascia. Então ela é a santa protetora também dos ciganos e auxiliava nessa questão da gravidez, da fecundidade, tá? Além disso, Mãe Egunitá, ela é sincretizada tanto com Santa Sara Kali quanto com uma deusa da cultura hindu, lá da Índia, que existe também, que é a Kali hindu, essa daqui. Disse na história que Kali hindu era casada com Shiva, esse que está aqui no chão, era o marido dela. E o que aconteceu? Não é o que vocês estão pensando. O que aconteceu, gente? Ele estava em luta contra um demônio. Só que ele, por fim, já estava quase morrendo, desfalecendo. E o que acontece? Kali hindu, ela entra nessa luta e ela derrota esse demônio. Só que o problema é que quando o marido ia derrotando o demônio, cada pouco de sangue do demônio que era derramado se transformava em outro. Por isso ela traz essas várias cabeças na cintura dela, que são os vários demônios aqui, vocês podem ver, vários, que ela derrotou. Foi ela quem salvou o marido, quem salvou Shiva. E ela trouxe a destruição, só que é uma destruição para algo bom, para o novo, tá? Então Kali, por que é sincretizada? Mãe Egunitá, Kali hindu e Santa Sara, porque as 3 têm esse poder de reconstrução. Diante do que está ruim, das injustiças que acontecem, elas trazem a renovação, elas trazem a justiça. Por isso a Santa Mãe Egunitá, ela trabalha na mesma linha de Xangô, na linha da justiça. Ela traz o fogo para poder purificar. Na cultura hindu, Kali hindu é relacionada ao fogo também. Ela e Shiva são os deuses do fogo, tá?
Então, gente, por essas razões, a gente celebra a Mãe Egunitá no mês de maio, junto dos ciganos também, porque Santa Sara é a santa protetora dos ciganos e é sincretizada com Mãe Egunitá, que é sincretizada com Kali, a deusa da Índia, tá? Uma deusa hindu. Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Cadê a Débora para fazer pergunta? Pode fazer pelo Instagram, Débora, você está assistindo aí hoje? Gente, então, espero que vocês tenham aprendido um pouco, tenham entendido um pouco sobre quem é Mãe Egunitá, a Senhora do Fogo Sagrado, que limpa, que purifica, que traz mudança nas nossas vidas, que está aqui para paralisar tudo que tem de ruim e ajudar a surgir o novo nas nossas vidas. É a Senhora que trabalha com o fogo que purifica, junto de Xangô, tá? Muito obrigada, sejam sempre bem-vindos.